Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora e todos que nos acompanham aqui e pelas mídias, muito boa tarde. Presidente. Sim. Nós estamos vivendo um momento muito difícil ainda de pandemia e de modo muito especial para aquelas famílias que têm crianças em idade escolar, né, e que atualmente vivem a realidade dos filhos que estão matriculados em escolas de tempo integral do município, ou ir em meio período, ou ainda nas escolas estaduais, aquelas que vão 2 vezes na semana, né? Ou aquelas ainda que vão uma semana sim e uma semana não, né? E nós estamos vivendo um momento muito difícil que as famílias têm se organizado de maneiras diferentes para que consigam conciliar vida profissional e o cuidado familiar. Nós já temos debatido há algum tempo, né, essa questão aqui na Câmara, há pelo menos 3 semanas nós temos falado a respeito dessa situação, mas algumas situações começam a chegarem aqui para nós vereadores, e é importante que todos nós tenhamos um entendimento de quais são as regras da educação, para que a gente não corra o risco de flexibilizarmos regras, que são regras que garantem a qualidade da educação, e aí eu estou falando da iniciativa privada, regras que garantem a qualidade da educação no nosso município, que são impostas a todas as instituições. Deveriam ser as privadas e as públicas, mas a gente sabe que as privadas recebem uma fiscalização e as públicas, muitas vezes, há um entendimento de que é o que é possível, né, de ser oferecido, e muitas vezes essas regras elas acabam sendo um pouquinho flexibilizadas em termos de infraestrutura física dos prédios escolares. Mas é importante a gente dizer o seguinte, presidente, semana passada eu visitei, na segunda-feira, um espaço de recreação. O que é o espaço de recreação? É um espaço que não é regulado pela Secretaria Municipal de Educação e nem é regulado pela Diretoria de Ensino. Por que eu falo das duas? Porque quando você trabalha com a educação infantil, quem regula é a Secretaria Municipal de Educação. Quando você passa a oferecer também, você que eu digo, é a escola, quando a escola passa a oferecer, além da educação infantil, também o ensino fundamental, a regulação passa a ser feita pela Diretoria de Ensino do Estado. Então, quando é só educação infantil, é município. Muitas vezes, a gente se depara com instituições que não são instituições de educação, elas são espaços de recreação, mas ali tem muitas crianças. E há uma confusão das pessoas em entender que esse espaço não é uma escola, é um espaço de recreação. E causa muitas dúvidas, inclusive e conflitos, inclusive com as escolas reguladas. Qual é a grande diferença? A grande diferença é que escola tem metodologia pedagógica, tem espaços adequados para a educação, tem equipe de professores. É algo que tem toda uma regra de espaço físico, de espaço educacional, metodológico, pedagógico, de materiais que ali estão dispostos, né? De ordem de entrada e saída, horários, disciplina,
né? Existe uma questão alimentar, que também ela é obrigatória dentro da escola, seja a merenda, seja o lanche, seja um almoço. Existe uma série de situações que são regrados pela educação. O espaço de recreação, que não é regrado pela educação, e não é regrado por nenhuma outra secretaria, apenas ele é um estabelecimento como se fosse um espaço comercial, tá? Então, a empresa, ela tem uma ME, por exemplo, de recreação. O que tem nesse espaço? Tem salas, tem materiais para as crianças brincarem, espaços lúdicos, tem pessoas que fazem o trabalho de cuidar, não necessariamente tem formação de professores, e ali pode haver, sim, um regramento mais estabelecido de horário, de entrada e de saída de criança. Depende das regras desse espaço de recreação. O que aconteceu na pandemia? Esses espaços, assim como nós falamos já das mães crecheiras, né, que são aquelas pessoas que cuidam de uma, duas ou mais crianças, que na pandemia acabaram assumindo o cuidado de muitas crianças em suas próprias residências, esses espaços de recreação também cresceram muito nesse momento de pandemia, pela necessidade das famílias, óbvio. Na segunda-feira, quando eu fui chamada para ir visitar um espaço específico, eu fui lá conhecer, um espaço limpíssimo, uma gracinha, bastante gente cuidando das crianças, não eram muitas crianças. E a Secretaria de Educação tinha passado por lá na semana anterior, por isso que eu fui chamada, porque esse espaço estava trabalhando com bebês. Quando a gente fala bebês, não são só bebês, né, de 0 anos. A gente está falando de crianças da faixa etária de creche, que são as crianças de menos de 1 ano até as crianças de 3 anos e 11 meses. Esses espaços de recreação, há um entendimento de que não devem trabalhar com essa faixa etária. Que essa faixa etária só poderia ser trabalhada no formato de escola, creche. E aí, esse espaço que eu fui visitar, pensou então, como tinha 4 crianças menores de 4 anos, em transformar o seu espaço de recreação em creche. Eu conheço da legislação escolar, eu sei o quão regrada é, o quanto de investimento é necessário para se montar uma escola, e o quanto é difícil você pegar uma casa que trabalha como recreação e dizer que ali vai funcionar uma creche também. Eu tentei alertar sobre essa situação, mas, né, houve o interesse de ir buscar um outro espaço para que se fosse feita uma creche também paralelamente. A dona do espaço é uma professora que tem experiência, né, então conhece da educação e estava se dedicando muito, né, a seguir com esse projeto empreendedor de trabalhar a recreação e trabalhar paralelamente a creche. Na sexta-feira eu fui surpreendida com uma ligação da própria secretária da Educação, a professora Maria do Carmo Cabral, que estava nessa recreação. Foi junto com a fiscal da prefeitura, né, que faz esse trabalho de fiscalização das creches, me ligando desse local e dizendo que ia me mandar uns documentos, que ficou sabendo que eu tinha ido visitar esse local na segunda-feira e que ela enviando os documentos, que era para eu analisar certinho e depois a gente poderia estar conversando. A dona do estabelecimento pediu o telefone e falou comigo por telefone, muito assim, como é que eu vou dizer, exaltada, né? E dizendo que a prefeitura estava proibindo ela de trabalhar, porque ela estava trabalhando com crianças em 2 turnos, 2 períodos. O que é isso? Veja bem, nós estamos num momento de pandemia. A recreação, ela obrigatoriamente, ela pode trabalhar com crianças em um período contínuo, tipo período da tarde, desde que seja comprovado que a criança esteja matriculada na escola no período da manhã. Então, se a criança tem matrícula no período da manhã, ela pode frequentar uma recreação no período da tarde, e vice-versa. No momento da pandemia, o que acontece?
Se a escola não está funcionando 3 vezes na semana no período da manhã, eu entendo que não há problema algum a mãe levar nos dias que a escola não está atendendo presencialmente, numa recreação também nesse período que deveria estar na escola. Porque algumas famílias não têm parentes que possam, no horário de trabalho das famílias, também disporem, né, desse cuidado aí que a recreação... Só para eu concluir, presidente. Então, gente, eu estou falando tudo isso daqui porque é importante que quando nós formos abordados sobre as questões de recreação e educação, a gente tenha o entendimento de que escola é escola. Escola não é espaço de recreação. E as regras da educação não devem ser flexibilizadas. São as regras da educação que garantem a qualidade dos espaços e da formação. Então, muito cuidado nas abordagens. O que nós temos que fazer nesse momento, presidente, é encontrarmos o caminho da flexibilização dos espaços de recreação. Então, se a escola não está funcionando todos os dias da semana em um único período, que é o período que a criança está matriculada, que esses espaços de recreação tenham permissão para acolher essas crianças nestes dias, nos 2 períodos. É o meu pensamento e eu não poderia deixar de compartilhar com todos, porque tenho certeza que todos os vereadores serão acionados. Muito obrigada.